Fala aí, galera do ranking. Governo brasileiro, um Robin Hood ao contrário. Governo brasileiro, uma máquina de roubar dos pobres para dar para os ricos. Governo brasileiro, tocado há 2 décadas por governos de centro-esquerda. Não estou falando que é culpa do PT aqui, isso já vem de antes, PSDB, até antes do Fernando Henrique, né? Leis e regras que fazem com que o governo que deveria apoiar os de baixo e cobrar mais os de cima, ou pelo menos cobrar igual de todo mundo, no mínimo, né? Um governo que ferra os de baixo e dá para o de cima. É possível isso estar acontecendo? Vamos aqui passar passo a passo, fatos concretos para você perceber isso. O governo, ele tem entrada de dinheiro e saída de dinheiro. Então vamos olhar primeiro para a entrada de dinheiro, ver quem está pagando mais, e depois vamos olhar para a saída de dinheiro, para quem o governo está pagando, beleza? Então, entrada primeiro, impostos. O governo entra com imposto. Quem paga mais imposto no Brasil proporcionalmente? Pobre, pobre, não tem a menor dúvida. Vou dar um exemplo aqui. Maria é rica, Joana é pobre. Maria é herdeira, ou rentista, ou uma alta executiva que ganha 80 pau por mês, ou alguém que tem uma empresa, né, e ganha seus 80 mil. Joana é secretária ou doméstica, ou vendedora de loja, ganha seus R$2.000 por mês, 82. Pois bem, o grosso da renda da Maria, ela vai aplicar, ela não vai gastar o grosso da renda dela, porque as pessoas ricas ganham muito mais do que consomem, então elas consomem uma parcela e guardam o resto para aplicar. Já a Joana, ela ganha pouco, ela gasta tudo e mais um pouco do que ela ganha, então ela consome tudo. E no Brasil, o imposto mais importante, ele incide no consumo. As aplicações da Maria, quando ela for lá no banco emprestar o dinheiro dela, ela vai pagar 15% retido na fonte. Ou mesmo ela vai aplicar em coisas que é isento, LCA, LCI, vai pagar 0 de imposto. Na hora que ela der nota fiscal, por exemplo, provavelmente ela é uma PJ, ela tem uma estrutura para poder pagar menos imposto, ela vai dar nota e vai pagar também seus 15% no que ela recebe. Já a Joana, além de ter todos os encargos que a empresa, já fizemos um vídeo sobre isso, né? A empresa deprime o salário para poder cobrir os encargos. Ela vai pegar o dinheirinho dela e vai gastar com consumo. Todo o dinheiro dela não vai sobrar, certo? A pessoa mais pobre tem que gastar tudo com consumo. Então ela vai pagar a continha de luz dela, 60% de imposto, vai pagar a continha de telefone, 50% de imposto, vai comprar a cesta básica lá da família dela, que é 30% de imposto, vai comprar uma garrafinha de água para matar a sede, que é 40% de imposto. Então toda a renda da Joana vai para consumo, que tem uma carga média de 40% a 45% que ela está pagando para o governo. Já a pessoa rica, que ela consome uma fatia pequena da sua renda, vai pagar esses 40% numa fatia pequena. Então, proporcionalmente, o pobre paga muito mais imposto no Brasil do que rico. Ah, mas tem o Bolsa Família que ajuda as pessoas. Vou dar um exemplo aqui. O Bolsa Família, por ano, ele paga 30 bilhões de reais. E a gente acha super legal o Bolsa Família, é um programa super bacana, foi o mérito do Fernando Henrique Cardoso que criou o Bolsa Escola, depois foi um super mérito do Lula que pegou esse programa do Fernando Henrique Cardoso, um programa de inspiração liberal e ampliou ele, empacotou vários programas juntos, chamou de Bolsa Família, super mérito os dois, somos a favor do Bolsa Família, mas o que a gente quer mostrar aqui? Dinheiro que o governo paga de Bolsa Família, 30 bi. Para quem que ele paga? Ele paga para a fatia mais humilde da nossa população, que é a classe E. Sabe quanto que o governo cobra da classe E de imposto sobre o consumo? Ou seja, essa mesma classe E que está recebendo 30 bi do governo, ela paga por ano 90 bi de imposto sobre o consumo. Então, para cada R$1 que aquela pessoa humilde recebe de Brasília feliz, obrigado, Bolsa Família, eu adoro, e tá certo, tem que ter mesmo. Não estamos condenando o Bolsa Família. Para cada R$1, ela paga 3 para Brasília de imposto sobre o consumo e fica toda feliz que ganhou 1. Olha só que perverso que é o nosso sistema, que esconde nos preços, né? Você vai comprar uma garrafinha d'água de R$4, é R$1,50 de imposto, que a pessoa humilde vai comprar um saco de farinha, lá, um saco de feijão, um remédio para vovó, tudo com imposto embutido no preço, que vai essa massa de dinheiro toda para Brasília, sabe-se lá para o quê. Enquanto a pessoa rica também paga bastante imposto, mas proporcionalmente muito menos. E ainda por cima vai aplicar e receber um bom juro, como a gente vai falar aqui a seguir. Então essa é a parte de entrada, um governo que se alimenta
mais dos pobres, que devora o dinheiro mais dos pobres do que dos ricos. Esse é o Brasil tão bonzinho, tão equilibrado, tão pró-social, que todo mundo tem essa ilusão. E para onde vai o dinheiro? Né? Isso é para onde veio. Agora, para onde vai o dinheiro? Quais são os gastos principais do governo? Número 1, juros. Tem que dar o mérito para a equipe do Paulo Guedes, com a gestão da economia mais séria dele. Não é que ele baixou na canetada, mas ele fez uma gestão que gerou confiança no mercado, permitiu reduzir juros. Então hoje está na faixa de 3 e poucos por cento, beleza. Mas os juros, historicamente, nos governos PSDB, PT, tudo isso, não por serem malvados, tá? Não é que a Dilma era malvada, é que ela não conseguia baixar, senão ela ia querer baixar. Mas ela fazia uma gestão ruim da economia, incompetente, não passava credibilidade, aí o governo tinha que pagar muito juro para as pessoas emprestarem. Então, para onde vai o dinheiro do governo? Número 1, juros. Governos do PSDB, governos do PT, dando dinheiro pra cacete para os rentistas como a Maria, que são os aplicadores. Você vai lá no banco, você aplica seu dinheiro, você recebe 13, 14, 15% ao ano de juros, que tirando a inflação tal, dava uns 8 limpo, líquido, juro real, quer dizer, você recebia os maiores juros reais do mundo, pagos pelo governo brasileiro, que pagos por quem? Pelo povo mais humilde, né? O povo humilde pagando os juros para as pessoas ricas. Esse é o Brasil. Número 2, pensões. E lembrando que as pensões têm o sistema privado, que dava um bi de preju, mais ou menos equilibrado, e tem o sistema público, que é para o funcionalismo, que gerava mais de 30 bilhões de reais por ano de prejuízo. Ou seja, segunda maior despesa do governo é ajudar os pobres? Não. É ajudar muitos funcionários públicos que não têm salário alto e tal, mas eu estou falando aqui de uma parcela dos funcionários públicos, que são a elite do funcionalismo, que tem salários muito acima da iniciativa privada, quer dizer, o cara ganharia, quer dizer, se o cara trabalhasse numa empresa, ele ia ganhar, digamos, com essa formação tal, 10 mil. O governo federal paga em média 80% a mais, então ele ganha 18 mil, o cara que vale 10 mil no mercado ganha 18 mil no governo federal, com estabilidade, não pode ser mandado embora, e com aposentadoria integral. Então, quando se aposenta, os pobres mortais da iniciativa privada, o cidadão comum, vai ganhar lá o teto do INSS. E o nosso amigo do setor público vai ganhar o salário integral de 18 mil. Essa é a segunda maior despesa do governo, pagar pensões altas para uma parcela do funcionalismo, né? Aquela parcela privilegiada que suga esse dinheiro de todos os outros. Lembrando só uma curiosidade, vocês sabem qual é a fatia da população com o maior percentual de ricos? Você vai pensar, não, são os empresários. Não. Os empresários no Brasil são cerca de 8 milhões, são os empreendedores, e a grande maioria é de não ricos. É o cara que tem a padaria, o cara que tem a alfaiataria, o cara que tem uma pequena empresa. A maior percentual de ricos no Brasil é de funcionários públicos federais. Isso é um fato, disparado. Então é você, do povo, pagando os altos salários acima do mercado, com pensões integrais, com pensão para filha de solteira, que agora acabou, mas ainda tem 300 mil solteiras que até morrer vão continuar recebendo pensão porque é filha de militar, filha de desembargador e tal. Você pobre pagando a pensão dessa galera. E novamente, isso não é um ataque do ranking ao funcionalismo. É muito importante ter funcionalismo, é muito importante ter os professores, os médicos, os policiais lá na rua, bem pagos. Isso é uma crítica às regras escandalosamente generosas de uma parcela do funcionalismo. Então, depois que o governo pegou o dinheiro dos pobres e torrou com juro para rico, pensão para rico, salário para rico, continuam as tetinhas. Você tem a tetinha dos artistas, que é a Lei Rouanet, pega dinheiro do hospital, dinheiro da escola, dinheiro da polícia para fazer show sertanejo, para botar no bolso de artista rico. Você tem a tetinha dos empresários, que o governo vai lá, ele pega dinheiro emprestado, pagando aí historicamente, né, 15% ao ano, e vai lá e empresta para empresário amiguinho, pela metade do preço que ele pagou. Então o governo, olha só, ele paga 15 de juro, mas empresta 6, 7 para os amigos. Quem que cobra a diferença? Você, trabalhador humilde, na hora que você vai comprar a garrafinha de água, na hora que você vai comprar o remédio da tua vovó. Por fim, temos a questão da universidade pública, em que os impostos pagos pelos pobres ajudam a financiar de graça, estudos majoritariamente para filhos dos ricos. Pega, por exemplo, a maior universidade pública do país, que é a USP, em São Paulo. Ela tem um orçamento de cerca de 5 bilhões de reais ano. Da onde que vem esses 5 bilhões? Vem do governo de São Paulo. E da onde que o governo de São Paulo arrecada? Qual a principal fonte? O ICMS, o principal deles, por exemplo, é a luz. Então, quando a empregada doméstica, cujo filho
não consegue nem sonhar em ir para a faculdade, às vezes, porque ele não tem acesso a uma educação básica de qualidade, ele não tem condição de estudar, não tem estrutura em casa para poder estudar e competir com o filho do rico. Essa empregada doméstica, quando ela vai pagar a continha de luz dela suada, lá R$200, 60% é imposto, quer dizer, ela pagou 120 para o governo suado, esse dinheiro, governo de São Paulo, USP, vai educar quem? Quem a USP vai educar majoritariamente? Os ricos. Segundo dados do Semesp, quase 20% dos jovens de classe A estudam de graça em universidade pública. E na classe mais humilde é 5 vezes mais difícil o cara entrar. Então, proporcionalmente, a empregada doméstica do Brasil, ela está ajudando a pagar a faculdade grátis do filho da patroa. Esse é o tal do governo bonzinho que tanta gente ainda cai no conto de vigário e de acreditar. Com tanta bondade, né, imposto, discursos, programas, tal, o Brasil consegue ser um dos piores do mundo em termos de desigualdade social. O nosso índice Gini, que é o índice oficial de desigualdade social nos países, está em 53, é um dos mais altos do mundo. Então está na hora da gente cair menos na lorota de um Estado que fica aí fazendo o canto da sereia de bonzinho, cheio de programas, e que na verdade é um verdadeiro castelo de privilégios, um Robin Hood, que suga de todos os cidadãos produtivos do Brasil, mas especialmente proporcionalmente mais dos pobres para dar para os grupinhos. E essa é a luta do ranking. A nossa luta é anticorrupção, antiprivilégios, antidesperdícios. Tentar desmontar um pouco desse castelo, tentar juntos, através do voto, da democracia, da força do cidadão comum, desmontar um pouquinho desse castelo de privilégios e devolver para a população brasileira o recurso tão suado que foi conquistado por cada um e que é seu e de mais ninguém. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.